Graça e a paz, irmãos. Já temos recebido tanto, tão gostoso se molhar na unção de Deus. Quantos amam a unção e a presença? Oh, coisa linda, coisa maravilhosa, é a unção de Deus. Eu gostaria, na sequência desse nosso tema, falando sobre o propósito de Deus, quero dar uma palavra mais breve, porque tem muita coisa para acontecer ainda e o nosso tempo está meio atrasado. Mas antes de ministrar, eu gostaria que todo mundo que está andando sentasse. Eu não vou pregar se vocês estiverem andando. E os líderes, que são maioria aqui nessa tarde, amém? Cuida aí da sua redondeza. Se tiver gente conversando, dá uma olhadinha assim, aquela olhadinha amorosa, dá uma piscadinha, fala: filho, senta, amém? Só quem tiver com incontinência intestinal pode se mover agora, amém? Vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez e fala: Espírito Santo, me dá mais de Jesus. Fala para Ele. Fala agora com todo o seu coração. Fala: Espírito Santo, me dá mais de Jesus. Fala. Gostaria de ouvir a sua voz agora orando. Fala: Espírito de Deus, me dá mais do Senhor Jesus. Continua me saturando com a tua unção, com a tua presença. Fala para Deus, fala: Senhor, agora me dá as impressões do teu Espírito Santo no meu coração. Fala comigo. Senhor, eu oro agora que a tua voz se faça ouvir neste lugar. Meu Deus, continua liberando o teu Espírito, a tua presença, a tua graça, encharca as nossas vidas. Continua, Senhor, por causa do teu grande propósito, por causa do teu grande projeto, a falar conosco, a atrair e a marcar o nosso coração. Tu tens essa chance. Estamos aqui escancarados, abertos, na expectativa posta em Ti, ó Deus, para que o Senhor se mova. Tu tens liberdade. Manifesta-te, Senhor, sem nenhuma restrição, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, hoje de manhã nós falamos sobre as características de um sonho de Deus. A pastora Luísa depois falou sobre atitudes em relação à presença de Deus. E eu gostaria agora de falar sobre discernir os tempos de Deus e dar a resposta que Deus espera. Então, antes de mais nada, eu estou ainda vendo aí umas 100 pessoas andando. Eu vou te dar uma chance de alguns minutos. Daqui a pouco eu vou começar a apontar o dedo e pedir para fazer parar você. E eu faço mesmo. Então olha aqui. Dá uma olhada ao seu redor. E junto comigo agora aqui, tenta entender. Tenta ler. Tenta enxergar a história. O que está acontecendo aqui hoje à tarde? O que está acontecendo hoje? Setembro 2010, coração do Brasil, dia 4 de setembro. Por que será que Deus está despejando essa unção sobre você? Por que será que Deus alinhou as condições todas para que essas coisas que estão acontecendo acontecessem? Por que será que as nossas igrejas têm crescido tanto e pessoas têm sido salvas? E se você olhar o movimento histórico, incluindo o Brasil, a nação inteira, é mais ou menos 1 milhão de pessoas a cada ano se convertendo no Brasil. E isso tem acontecido num lapso de tempo
de mais ou menos 30 anos. E nós temos aí, e esse ritmo não parou, continua. E aí eu quero te levar a perguntar, fazer essa pergunta histórica: até quanto tempo mais? Você sabe que houve um momento da Inglaterra, visitações poderosas de Deus na Inglaterra, ministrações onde a glória de Deus descia. Há relatos de que a presença de Deus vinha e se manifestava numa região inteira no país de Gales. As pessoas eram tocadas e se convertiam aos soluços na presença de Deus, movidas profunda e poderosamente por uma convicção de arrependimento. Vai na Inglaterra hoje e vê se você acha isso. Acabou, passou, foi o tempo. Quando você lê sobre a história dos Estados Unidos, houve vários despertamentos espirituais, muita coisa poderosa. A Universidade de Harvard, a Universidade de Yale, elas surgiram basicamente num tempo de mover de Deus. Vai lá em Harvard hoje, para ver se você tem sombra de qualquer mover de Deus. Acabou, passou, foi embora, tempo acabou. Então lê, enxerga, discerne, tenta entender o que está acontecendo aqui hoje, no tempo que se chama agora, no já de Deus. Para que isso? Por que tanta conversão? E eu tenho comentado, sabe, fora do Brasil você tem que evangelizar mesmo, se aproximar da pessoa, orar pela pessoa, e se tornar amigo da pessoa, ganhar o direito de conversar sobre coisas mais pessoais e íntimas, e depois de andando 1 ano, 2 anos, você vai evangelizar a pessoa. Aqui no Brasil a gente dá uma orada, dá uma jejuada, convida a vizinhança e lota 100 pessoas e vai para o encontro, e o povo converte, o pau quebra e acontece. Por que essa diferença de solo? Por que essa diferença de atmosfera? Irmãos, isso está no Kairos, no tempo de Deus. Deixa eu te falar, esse é o tempo para a América Latina. Esse é o Kairos de Deus para a África. Esse é o Kairos de Deus para a Ásia. Milhões têm se convertido na China. Milhões têm se convertido no interior da África. Milhões têm se convertido na América Latina. Por que que existe então? Parece que o mover de Deus passeia pelas nações e dá uma volta, sai de um lugar e vai para outro. Porque tem um tempo de Deus. Eu quero te falar o seguinte: tempo passa. Lembrei agora da propaganda acho que da Caixa. O tempo passa, o tempo voa. Já faliu Bamerindos. Bamerindos passou, faliu, acabou, passou o tempo. Mas sabe, eu gostaria de ir um pouco na Bíblia com você antes da gente decolar aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 41. Aqueles sonhos de José, tudo aquilo sobre o qual nós falamos hoje de manhã, Deus insere aquilo no contexto de tempo. A Bíblia mostra que depois que José estava preso e o faraó teve um sonho, aquela história toda, o copeiro e o padeiro tiveram seus sonhos interpretados por José. Olha só o que acontece. A Bíblia diz no capítulo 41, a primeira frase: passados 2 anos completos. Não foi 1 ano. 1 ano não ia acontecer nada. Não foi 1 ano, 9 meses e 15 dias. A Bíblia diz que o tempo de Deus foi 2 anos completos. Por que isso? Irmãos, Deus rege essa história onde você e eu estamos inseridos. E é interessante, caminhando mais para diante, vamos aqui passear em alguns lugares na Bíblia. Lá no livro de Esther, no capítulo 4, verso 14,
Eu não vou ler o versículo, eu vou mencionando, depois você pode anotar e ler depois. Mordecai, que era o tio de Esther, que virou rainha, chega para ela e fala, num tempo em que tinha saído um decreto de morte contra a nação, contra os judeus inteiros, o grupo inteiro de judeus que viviam naquele país. E Esther era rainha e o rei não sabia que ela era judia. E aí Mordecai fala: quem sabe foi por uma circunstância e um tempo como este que você não foi constituída rainha. Então o propósito de você ter se tornado rainha foi para um livramento dentro de um tempo. Deus inseriu você dentro de um tempo. Você já parou para pensar por que você não nasceu em 1818? Oi, por que você não nasceu em 1925 e morreu em 72? Por que Deus alinhou? Por quê? Já parou para pensar? Por que tinha que ser num tempo desse, compartilhando a mesma história, com 6 bilhões e 500 milhões de pessoas na terra? Por que tinha que ser agora, no governo do Lula? Por que tinha que ser agora, nesse contexto em que todos esses acontecimentos históricos, esse alinhamento científico, tecnológico, essas crises, todas essas pressões mundiais estão se alinhando ao mesmo tempo? E nesse tempo você nasce, você existe, e nesse tempo você está aqui, e nesse tempo Deus te encharca com o Espírito Santo. Para quê? Será que uma conferência dessa é só um passeio legal que a gente faz? Será que uma conferência como essa é só uma cocaína espiritual que a gente tem não sente assim e depois volta para casa? Presta atenção. Sabe qual que é a questão do tempo de hoje? O que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo objetivamente com esse avivamento que se vê palpavelmente diante de nós aqui? Em alguma medida Deus tem trazido avivamento onde você está. Pessoas salvas, líderes levantados, igrejas que se levantam, recursos, sabe, e o Brasil vai para as nações. Isso não tem precedente. Deixa eu te falar outro dado histórico. O Brasil hoje é a segunda potência missionária mundial. Nós só estamos atrás dos Estados Unidos. Por quê? Para quê? Qual o propósito disso? Sabe, a gente tem 30 e poucos anos de conversão, me converti muito novinho também. Eu vi muito avivamento, eu vi muito mover de Deus. Alguns dos avivamentos se transformaram em projeto político. Vamos eleger fulano, beltrano, ciclano. Vamos usar a igreja para voto, porque é dessa forma que nós vamos trazer o reino, pondo político lá em cima. Eu até acredito nisso, mas não acho que isso tem que se tornar ênfase. Mas muito avivamento virou isso, se resume a isso. Outros avivamentos se transformaram em projeto pessoal de algum grande homem. Ele é o bambambam do teretetê, do reteté, no píncaro do cúmulo, do ápice, do vértice. Mais elevado é o apostolado glorioso, retumbante, salve, salve, data vênia, genuflexo. E assim, não surge nenhuma outra liderança lá, porque se alguém começar a ser usado de uma maneira diferente ou maior, pomba na cabeça. Porque aquele avivamento virou, era avivamento, tinha mover de Deus, povo convertendo, mas virou um projeto pessoal de uma pessoa. Outros avivamentos se transformaram em igrejas que se dividiram. E hoje, aquilo que começou tremendo, grande, impactante, virou pencas de igrejola de 100 pessoas e não sai daquilo nem que a vaca tussa. Começou um avivamento e agora parou. Por que parou? Porque o avivamento foi transformado em alguma coisa que não era o projeto de Deus. Então deixa eu te falar, nós temos responsabilidade com isso aqui. Oi,
que nós vamos fazer? Leia a história. Olha o que está acontecendo ao seu redor aqui. O que está diante dos nossos olhos de maneira palpável. Para onde isso vai? A nossa responsabilidade é transformar isso aqui no maior mover de Deus geracional que o Brasil já viveu. Não estou dizendo que isso aqui é só isso. Nós fazemos parte de coisas muito maiores que Deus está fazendo em muitos outros lugares. Nós não temos o monopólio do mover de Deus. Deus não assinou com a videira nenhum acordo de exclusividade. Nós somos parte do que Deus está fazendo nas nações, e no Brasil e em Goiânia. Mas isso que Deus tem feito aqui, você e eu temos a responsabilidade de enxergar no contexto do tempo. Esse avivamento, esse molhar, esse encharcar na unção de Deus, vai virar o quê? E você que veio para cá, você vai transformar esse despertar, esse derramar do Espírito, esses sinais, a glória de Deus se manifestando aqui, as ferramentas de treinamento, liderança e visão que você tem recebido na igreja, você vai transformar isso aqui em quê? Apenas num frisson de fim de semana no início de setembro? Como eu falei, apenas numa cocaína gostosa, num anestésico bacana. Então presta atenção, leia a história, leia a circunstância, o que está acontecendo aqui diante de nós. Isso é único, isso é inédito, isso vai crescer e vai avançar muito mais. Mas sabe, é interessante que quando você vê que tudo que Deus faz dentro de um contexto de um tempo, Deus faz também para um propósito. Fala para o seu vizinho, você e eu estamos diante da história. Lá em Isaías, capítulo 6, verso 1, não precisa abrir, eu vou mencionar para você. O profeta diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Engraçado, ele não viu o Senhor nem antes e nem depois. Foi quando morreu o rei, ele teve a visão. Deus veio, deixa eu te falar, Deus invade a sua realidade, Deus invade a sua rotina, Deus entra dentro da sua cozinha, sabe? Deus vai se manifestar a você num tempo para um propósito. E indo avante, indo lá para o Novo Testamento, em algo muito mais próximo de nós, lá em Lucas, capítulo 1, Deus introduzindo Jesus no planeta. A Bíblia diz lá no verso 1 do capítulo 1 de Lucas: nos dias do rei Herodes. História. Não foi antes, não foi depois, não foi no avô dele, não foi no neto, foi naquele tempo. Deus alinhou condição por condição, momento por momento, circunstâncias por circunstância. Deus invade o tempo humano e o propósito de Deus se desdobra. No verso 24 do capítulo 1 também de Lucas, a Bíblia diz: passados esses dias, Isabel concebeu. Interessante. Deus marca o tempo e encaixa cada coisa, e traz cada personagem, traz cada componente, cada responsabilidade. Deus dá a visão, Deus dá uma unção, Deus dá um projeto e invade um tempo histórico específico. Que coisa curiosa. E o verso 26 diz: no 6º mês, não foi no 5º, foi no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma virgem desposada. Que coisa incrível. Jesus veio num tempo em que ano, mês, dia e hora. Então, deixa eu te trazer para essa realidade aqui, ó, nesse ginásio. Que é isso que está acontecendo aqui? A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes. Esse é um texto sobre o qual nós já até pregamos. Abra sua Bíblia lá comigo em Eclesiastes,
no capítulo 8, a Bíblia diz, a parte B do verso 5 do capítulo 8: o coração do sábio, diga, o coração do sábio. Olha para o seu vizinho e fala: você é sábio? Isso aqui é para você. O coração do sábio discerne o tempo e a maneira. O coração do sábio se insere. Deus está fazendo isso, mas Deus está fazendo isso é por causa daquilo. E eu estou nesse angu. E eu sou parte desse treco aqui. E esse negócio aqui, você sabe quantos pontos você precisa para fazer uma reta? 2. Se Deus falou, esse negócio aqui assim, esse outro negócio assim aqui, e tem um outro ponto ali, você já sabe onde o negócio vai dar. Sabe por que o sábio tem que discernir o tempo e o modo? Porque você é parte central do que Deus está desenvolvendo nesta presente geração. Então, nesse negócio de empurrar com a barriga, vamos ver como é que vai ficar esse negócio aqui, vamos lá, essa festona lá em Goiânia, oi, é mais. Se você veio para arrumar uma dose, você não entendeu ainda. E a palavra de Deus diz no verso seguinte, capítulo 8, verso 6: porque para todo propósito há tempo e modo. Agora fala para a pessoa também que do seu lado: para todo propósito na sua vida tem tempo. O que é para depois de amanhã não vai acontecer, Antonte. O que é para daqui 2 anos, você vai fazer a vaca tossir, mas não acontece, porque é para daqui 2 anos. Então presta atenção. E aí, finalmente, entrando no que nós queremos compartilhar, texto até que o pastor Naor já leu, Joel, lá no capítulo 2. A palavra do Senhor diz, Joel 2, verso 28: depois dessas coisas. Quantos acharam aí? Como é que é? O Espírito Santo vai ser derramado depois de certas coisas. Diga, depois. Ah, não foi antes não? Fala, não, pastor, é depois. É depois, pastor. E o último texto que nós vamos ver rapidamente está lá em Lucas 24. Esse eu gostaria que todos abrissem. É o último texto. Lucas 24. O verso 49. A palavra do Senhor diz lá: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que. Diga, até que. Então, quando você entra em algo de Deus, você tem que permanecer naquilo até que. É por isso que muita gente não frutifica. Antes que o processo comece a dar fruto, você cansa, você desiste, você inventa moda, você sai dos trilhos, você perde a paciência. Então veja bem, o até que, o depois dessas coisas, o kairós, o alinhar de Deus, tem a ver com seus desígnios eternos. Mas antes de nós avançarmos, eu quero dizer que todas as coisas da parte de Deus tem um começo. Começo fala de um tempo determinado por Deus. E aqui, deixa eu fazer um balanço bem rápido do que está acontecendo. Quando você olha lá fora e vê os carros que estão andando lá fora, movidos a gasolina, a álcool, motor a explosão, guarda bem isso, porque muito provavelmente os seus filhos, e com certeza os seus netos,
vão olhar para trás e falar: credo, pai, que coisa de dinossauro. Você é da época de carro a petróleo, que sujava a atmosfera. Sabe, muito provavelmente os seus netos vão andar dentro de uma bolha de acrílico movida a hidrogênio com energia solar. Então, o tempo dessa civilização do petróleo está acabando. Há poucos anos atrás, o barril do petróleo era $20, está mais de 70 em época de crise. Acabou. Você está num mundo de movimentação muito rápida. Esses dias eu estava lendo uma reportagem e mostrava algumas tecnologias que foram descobertas para substituir o HD, que tem que rodar e ser escaneado por uma agulha. Essa tecnologia já está velha. Já há uma outra tecnologia de memória rígida. E sabe o que isso vai, nos próximos anos, vai elevar para 200 vezes mais a velocidade dos computadores de hoje. Então, deixa eu te falar, todas as coisas têm se alinhado de uma maneira muito rápida, e nós estamos aqui. O Brasil tem mudado de uma maneira muito drástica ultimamente, e eu tenho alguns prognósticos aqui que eu gostaria de falar para você. Nos últimos anos, por conta do crescimento econômico, por conta do equilíbrio, primeiro lá do Plano Real, que permitiu que o Lula distribuísse renda, e enfim, uma série de coisas, mais ou menos 35 milhões de brasileiros saíram do nível de pobreza e subiram 1, 2 classes. E isso vai continuar, porque a demanda mundial para aquilo que o Brasil tem é enorme. O nosso país está enriquecendo. Isso é bom, mas é uma espada de 2 gumes, porque quem tem tudo não precisa de Deus, acha que não precisa de Deus. E aí deixa eu te dizer, muito rapidamente, à medida que o Brasil se enriquecer, infelizmente, eu não tenho garantia de que a porta para o Evangelho vai continuar aberta como está hoje, que você vai conseguir levar centenas de pessoas para encontro. Você fala: pastor, mas você tem que ter fé. É claro, aí você tem que ter fé, mas o sábio discerne o tempo e o modo. Por que essa mesma estratégia não está arrebentando nos países da Europa, no Japão, no Canadá e nos Estados Unidos? Você acha que as igrejas lá não foram visitar, não descobriram, não entendem disso? Claro que sim. Eu estou querendo te falar que existem tempos de Deus e você vai ser inserido nesse tempo. Uma outra coisa, se você puder escrever e a gente conversar daqui 10, 15, 20 anos, Brasil vai se tornar a próxima fronteira para a imigração externa. Os imigrantes brasileiros que estavam na Europa, nos Estados Unidos, têm voltado massivamente para o Brasil. E sabe o que vai acontecer? À medida que o Brasil cresce, a economia cresce, o Brasil se torna mais próspero, você vai ver gente vindo de tudo quanto é buraco do planeta para esse país. Nós aqui vamos ser invadidos por imigrantes de tudo quanto é lugar do mundo. Uma reportagem recente, a Petrobras anunciou que tinha mais ou menos 30 mil postos de trabalho para pessoas especializadas em alguma área, na prospecção de petróleo, construção de plataformas, refinaria, etc. Não tem no Brasil. Não tem. E esse escancarar de empregos que pagam bem, e a notícia de prosperidade econômica, vai repetir o que aconteceu no início do século XX, em que japoneses, poloneses, italianos, gente de tudo quanto é lugar do planeta veio para cá. Outra mudança: todos os sistemas que você vê hoje vão se tornar obsoletos muito rapidamente. A tecnologia vai explodir num ritmo alucinante. Antigamente, alguém para fazer uma pesquisa envolvendo informação de várias universidades tinha que esperar meses para uma resposta por escrito. Hoje é simultâneo. Alguém que está fazendo uma pesquisa em Osaka, no Japão,
instantaneamente você pode acompanhar aquela pesquisa no seu computador. O acesso à informação acabou, não tem limite mais. Ele falou, você pode perguntar, pastor, mas por que você está dizendo isso? Porque foi num tempo como este que você nasceu. Foi num tempo como este que Deus tem te encharcado do Espírito Santo. Foi com um tempo como este que Deus está te desafiando. E da mesma forma que a responsabilidade da glória de Deus em outras gerações foi de irmãos que passaram, agora chegou a minha vez e a sua. O que nós vamos fazer com a arca da aliança? O que nós vamos fazer com o mover de Deus? O que nós vamos fazer com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Eu vou usar para mim e vou me intoxicar, ou eu vou espalhar no planeta? E é muito semelhante o que tem acontecido no Brasil com aquilo que tem acontecido na Coreia. Alguns anos atrás, acho que há uns 8, 10 anos atrás, houve em Seul, capital da Coreia do Sul, uma reunião num estádio de futebol, 100 e tantas mil pessoas, onde 80 mil jovens se dedicaram ao Senhor para invadir o mundo comunista e islâmico, para evangelizar essa região do planeta jamais evangelizada. Eu estava aqui imaginando, vendo essa beleza toda, cada rosto, cada um de vocês que veio tão longe porque está apaixonado por Jesus, porque quer mais de Deus. Eu acho que a nossa próxima parada, cadê o pastor Naor? Os próximos anos é para o estádio Serra Dourada, é invadir, Maracanã, é estádio do Morumbi, lá em São Paulo, Então veja bem, eu estava compartilhando, muitos anos atrás, quando eu me converti, uma reunião, um congresso como esse de avivamento, aqui em Goiânia, que era nacional, sabe quantas pessoas reunia? 400. Leia a circunstância, olha ao seu redor, leia as circunstâncias, sabe? Agora eu vou te falar, isso ainda é o pequeno começo, porque isso vai começar a acontecer na sua cidade, no seu estado, na sua região, no seu bairro, vai ficar comum. Eu já vi esse filme antes. E da mesma forma que Deus alinha o tempo para o começo das coisas, Deus alinha o tempo para o fim das coisas. Mas é interessante, no começo das coisas há um alinhamento específico, mas no fim das coisas é tempo de prestação de contas. Eu quero dizer, da mesma forma que você tem recebido tanto, Deus tem te dado oportunidades, da mesma forma que Deus tem te treinado, Deus tem te ungido, te dado dons, colocado pessoas que têm investido no seu potencial de líder. Sabe, amados, vai chegar um momento em que vai ser pedida a prestação de contas. O que você fez com o tempo aceitável? O que você fez com a oportunidade do mover de Deus? O que nós vamos fazer com esse fluir do Espírito? O que nós vamos transformar isso aqui? Eu quero te dizer no que nós vamos transformar. Nós vamos transformar isso no maior movimento de plantação de igrejas que esse país já viu, no maior movimento de evangelização que essa nação já viu. Nós vamos transformar isso no maior impacto, porque quando o Brasil se tornar um país mais rico, nós temos uma herança cristã sólida e consistente. Os seus filhos vão nascer em lares cheios da presença de Deus. Os seus filhos vão nascer em lares contaminados por essa chama, por essa visão, por essa estratégia, por esse destino profético. Sabe, é interessante que o tempo da oportunidade chegou. Fala para o seu vizinho, se você esperava a oportunidade, está aqui, é agora, é já. Fala isso. À medida que o status do Brasil muda, você tem acesso sem visto para a Europa. É uma questão de tempo. Os Estados Unidos se abrir também, depois que passar essa pressão imigratória toda.
é questão de 10, 15, 20 anos, que seja, vai passar. Mas sabe, o tempo de Deus é também a oportunidade de Deus. Mas finalmente, muitas vezes nós entendemos o tempo e até nos inserimos nele, mas nós não entendemos que o tempo de Deus requer também a perseverança, para que aquilo produza fruto até o final. E aí a Bíblia diz que você deve permanecer na cidade. Diga, permaneça na cidade, até que. Irmãos, é tão interessante, quando uma vez eu estava tão frustrado lá em Portugal, porque a gente evangelizava, as pessoas demoravam a se converter, e convertia, né, passava 2 semanas, você já não via a pessoa na igreja, tudo tão árduo, tão penoso, tão difícil. E Deus falou para mim: se você quer edificar igrejas sólidas, você precisa de uma visão de longo prazo. É até que permanece com o pé no acelerador, essa célula vai romper, permanece na visão, Deus vai te honrar, não inventa moda, não sai fora dos trilhos, Deus vai levantar você, Deus vai treinar você. Não desiste por causa da pressão, não desiste por causa da dificuldade, não desiste porque você encontrou o limite do seu potencial. Era isso mesmo que tinha que acontecer, encontrar o limite do seu potencial. Chegou, agora você viu, sabe? Mas quando você avançar e não esmorecer, e continuar avançando e não parar, porque sabe qual que é a questão de avivamento que não se torna uma obra geracional? Porque as pessoas param antes do tempo, param quando não devia ter parado. Porque parou por quê? Sabe? Agora, quando nós temos a visão que um avivamento, de acordo com o propósito de Deus, precisa transformar numa obra geracional, deixa eu te dizer, não é um projeto de 3 meses, alô, não é projeto de 3 anos, preste atenção. Isso aqui onde você está não é projeto de 15 anos, é projeto de 30, 40, 60 anos. Então eu quero te dizer uma coisa, como há 30 e poucos anos atrás, quando eu era um garotinho, nós tínhamos às vezes 400 pessoas numa conferência. Passadas 3 décadas, você está olhando ao redor, tem 20 mil pessoas. Sabe o que é isso? À medida que você permanece na rota, à medida que você não vende a visão, à medida que você não esmorece naquilo que Deus quer aperfeiçoar, nas suas estruturas, no seu potencial de liderança, na sua visão, nas suas ferramentas, no seu processo de implementar a visão de Deus, à medida que você não esmorece, o fruto vai vir, o fruto vem, o fruto se manifesta. Agora nós temos a chance histórica de transformar o mover de Deus que nós estamos vivendo hoje num projeto geracional, como aconteceu na geração de Davi. Aquela geração única recebeu a nação das mãos de Samuel, na penúria, na miséria, afastados de Deus. A Arca da Aliança estava há 20 anos no lugar ermo, e aí Samuel é o primeiro a fazer a convocação: vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a Deus. E aí você começa a perceber que Deus vai alinhando as condições no tempo, para que uma obra, um avivamento se transformasse no impacto geracional, em algo que dura. Eu quero te perguntar então, você está nisso para quê? Para 5 meses? Você está envolvido nessa obra para quê? Para 5 anos? Você está envolvido nisso por quanto tempo? A palavra do Senhor para você nessa tarde também é: até que esse país seja sacudido com o maior impacto jamais conhecido na história do Brasil. Até que igrejas poderosas, que são reflexo da glória de Deus, se levantem em todas as cidades, vilas, capitais, vilarejos, regiões do interior, área rural. Sabe, eu quero perguntar: o que é que nós vamos fazer
com isso que nós temos. Fala para o seu vizinho: nós vamos nos tornar uma geração que transformou o avivamento no impacto nacional, mundial. Vamos fazer parte do Kairos, do tempo de Deus, para o planeta Terra. Fazemos parte. Sabe, daqui 30 anos, daqui 50 anos, com os cabelos branquinhos, você vai poder contar a história para o seu netinho, mostrar as fotos amareladas. Eu estava lá, eu participei, eu jejuei pelo Brasil, eu fui enviado, eu plantei igrejas, eu mudei a história do passado da minha geração, eu mudei a história da minha família. E eu quero perguntar: quantos aqui estão dispostos a fazer parte da plantação das 1000 igrejas até 2020? Gostaria que você ficasse de pé e falasse para Deus: eu entendi a mensagem do Senhor, eu estou num tempo especial e agora a responsabilidade é minha. Fala isso para Deus: entendi que o derramar do meu espírito é para propósito, o derramar do teu espírito é para propósito. Então, mais do que um tempo gostoso, mais do que um tempo legal, mais do que um tempo de bênção, o propósito dos sonhos é alcançar milhões. O propósito dos sonhos é alcançar milhões. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, levantasse a sua mão direita e sonhasse. Deixa o Espírito Santo te mostrar o tempo. À medida que o Brasil avança, à medida que o mundo vira as avessas, à medida que as crises vêm e vão, à medida que os políticos passam, à medida que as coisas acontecem, visualize, veja agora: a glória de Deus cobrirá o Brasil como as águas cobrem o mar. O conhecimento da glória do Senhor cobrirá as nações. Eu faço parte desse alinhamento profético e histórico. Abraça a pessoa que está do seu lado e fala: querido, nós nascemos nesse tempo para sermos poderosos instrumentos de Deus. Nascemos nessa geração para dar respostas no momento histórico no nosso país. Seremos canais de Deus, seremos canais do Evangelho, seremos canais da glória do Senhor. Vamos orar. Gostaria que você abraçasse a pessoa que está próxima de você. Ore por ele, receba a oração, depois você ore. Ministre ao Senhor enquanto o teclado toca. Como as águas cobrem o mar, o meu espírito encherá o Brasil. Meus instrumentos irão no fogo do meu espírito. Tochas de avivamento se levantam neste país, se levantam neste país. Remanacende camponte namacai. Ministra ao Senhor, fala: eu responderei a Deus. Esse avivamento se transformará numa obra geracional. O mover de Deus se transformará numa obra geracional. Essa geração será tocada por mim e por você. Ministra ao Senhor, ministra ao Senhor, ministra ao Senhor. Sinto nessa tarde